Olá, boa tarde Cruzeiro do Sul, boa tarde Acre, boa tarde a você que está acompanhando a nossa programação. Segunda-feira, 13 de outubro de 2025, você acompanha imagens aéreas de Cruzeiro do Sul e a gente chega trazendo mais uma edição do Juruá Notícias. Você que está conosco pela TV Juruá, canal 10.1, o SBT, muito boa tarde. Agora uma pausa na programação nacional para as notícias da nossa região. Também a partir de agora em cadeia conosco as emissoras de rádio Juruá FM. Aqui em Cruzeiro do Sul, 100,9, em Marechal Thaumaturgo, 88,5. Boa tarde para você que nos ouve pelo rádio, está conosco em qualquer município aqui da região, Acre, Amazonas, sintonizados e conectados com a gente para as notícias do final de semana e desta segunda-feira. Também quero abraçar você que nos ouve, nos vê pela internet, você que está aí na live do Juruá Notícias. O pessoal já está chegando aí, já tem algumas centenas de pessoas online que vão acompanhar o Juruá Notícias aqui ao vivo pela internet, na live, está online no YouTube, no Facebook e no Instagram, as principais plataformas de mídias sociais. E você que está com a gente, se você ainda não é inscrito nos nossos canais, aproveite e se inscreva, procure aí Juruá Online Oficial, TV Juruá, e seja muito bem-vindo. Vamos aos destaques da edição de hoje. Você vai ver que caminhões com excesso de carga e falta de fiscalização aceleram o desgaste da rodovia AC-405. Recém-inaugurada, a rodovia já passa por manutenção por conta desses problemas. Um menino de 6 anos pula da carroceria de um veículo em movimento e é levado ao hospital do Juruá em estado grave. Uma colisão entre uma caminhonete e uma motocicleta deixa feridos na comunidade 13 de Maio, em Rodrigues Alves. A polícia prende suspeitos de praticar um homicídio na zona rural de Cruzeiro do Sul. A vítima teria violentado uma jovem, segundo a polícia, o que causou o homicídio. Novas escolas da rede pública estadual são incluídas no Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD, em Cruzeiro do Sul. Moradores da comunidade Japãozinho sofrem com a falta de abastecimento d'água. A obra de perfuração de um poço está parada há 3 anos. O concurso que define o melhor café produzido no Acre chega à etapa final. A competição teve a participação de 15 produtores de diversos municípios. Em seletiva do Juruá, o Festival Estadual da Canção define os classificados para a etapa final em Rio Branco. E o acreano Ramon Dino vence o campeonato de fisiculturismo mais importante do mundo e se torna o primeiro brasileiro a conquistar esse título. Você vai ver tudo isso aqui no Juruá Notícias desta segunda-feira, que está no ar. Olá, boa tarde. Meio-dia, 28 minutos. Estamos ao vivo aqui com mais uma edição do Juruá Notícias. Seja bem-vindo. A gente começa falando de um problema que se tornou uma preocupação para toda a população do Juruá. Caminhões com excesso de carga e falta de fiscalização aceleram o desgaste da rodovia AC-405. A obra recém-inaugurada já passa por manutenção. No dia 29 de outubro foi inaugurada a AC-405, rodovia que liga Cruzeiro do Sul ao aeroporto da cidade e aos municípios de Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Menos de um ano após a inauguração, trechos já passam por serviço de manutenção, algo que poderia demorar mais tempo a acontecer se houvesse uma fiscalização efetiva sobre os veículos de grande porte e as cargas que ultrapassam o peso permitido. Nossa equipe registrou carretas transportando madeira, barro e areia visivelmente com excesso de carga. O limite nacional de peso bruto total combinado é de 57 toneladas para veículos de até 19 metros e 80 centímetros. Para combinações de veículos de carga com mais de 19 metros e 80 centímetros, a circulação só é permitida mediante uma autorização especial de trânsito, também com PBTC máxima de 57 toneladas.
Mas cada rodovia tem um limite próprio de peso por veículo. No caso da rodovia C405, durante o estudo técnico feito antes da construção, foi determinado que o tráfego seria adequado para veículos com até 45 toneladas, como explica o representante jurídico da empresa responsável pela obra, Rafael Dene. Todo projeto é realizado um estudo, parte técnica daquele órgão realiza um estudo de engenharia, realiza um estudo de solo e faz um limite para aquela rodovia. Aqui na questão da C405, o projeto limitou-se a 45 toneladas de carga útil, ou seja, incluindo o veículo e o que o veículo está transportando. Então, cada rodovia tem um projeto próprio para a limitação de carga. A gente vê muito isso nas rodovias federais, que são instaladas balanças, justamente para que possa manter o controle daquele limite, que é o peso que a rodovia vai poder suportar durante a sua vida útil. E quando tem uma sobrecarga de peso, a estrutura da base, do asfalto, não está preparado para aquele peso porque está acima do projeto que foi desenvolvido. Esses veículos que circulam com carga acima do permitido contribuem diretamente para o desgaste precoce das vias. Mesmo com estudos técnicos e uso de material de qualidade, buracos começam a aparecer pouco tempo após a entrega da obra. Mas a grande influência é a questão do peso que trafega naquela rodovia. No caso aqui, a C405. Vai completar um ano que a empresa entregou a rodovia para o estado do Acre, para o DERACRE, e por via de contrato, a empresa tem a obrigação de realizar algumas manutenções na rodovia. No entanto, o que atrapalha é quando a rodovia está com sobrepeso nela, sobrecarga nela, quando veículos que estão trafegando aquela rodovia estão com limite de excesso de peso no tráfego daquela rodovia. O trabalho de fiscalização é de responsabilidade conjunta entre os órgãos municipais e estaduais. Por mensagem, o secretário municipal de Trânsito, Jonas Saraiva, informou que hoje em Cruzeiro do Sul já existem trechos como a Avenida 28 de Setembro, 17 de Novembro, a Lauro Miller e a Rua Pernambuco, onde o tráfego de caminhão é proibido. Sobre o trabalho de fiscalização desses veículos pesados dentro da cidade, o secretário não respondeu se a atividade está sendo realizada ou se o município não tem estrutura para realizar esse serviço de fiscalização. Por se tratar de uma rodovia estadual, a C405 tem como órgão responsável pela fiscalização o DERACRE, que pode atuar em parceria com outras instituições fiscalizadoras. O gerente do DERACRE em Cruzeiro do Sul, Mauri Barbosa, não estava autorizado a falar sobre o assunto. Nossa equipe também entrou em contato por telefone com a presidente do DERACRE, Sula Ximenes, para saber quando o órgão pretende iniciar a fiscalização com a implantação de balanças, se já tem data prevista. Mas até o fechamento desta matéria não houve retorno. Enquanto isso, caminhões sobrecarregados continuam trafegando pelas rodovias e ruas da cidade, danificando as vias e dificultando o trânsito para outros condutores. A empresa executadora da C405 aguarda a atuação dos órgãos competentes na fiscalização dos veículos que circulam com cargas acima do permitido. A empresa já informou ao DERACRE, até porque a manutenção de qualquer empresa que faz uma obra pública, pode ser uma rodovia, pode ser um prédio, a manutenção é que se algo no projeto não se encaixou, ela tem a obrigação de fazer aquela manutenção. Agora, se ocorrer algo que está fora do contrato, não é mais obrigação da empresa fazer aquela manutenção. Vamos dar um exemplo. Constrói-se um posto de saúde numa área de beira-rio e ocorre uma alagação e alagou aquele posto de saúde. Já não é mais responsabilidade da empresa reformar aquele posto de saúde, porque não está no contrato um caso fortuito de força maior que a alagação. Da mesma forma, a rodovia. Se o peso é de 45 toneladas, por exemplo, e trafega um veículo de 60, 70, 80 toneladas e danifica a rua, a empresa não tem mais a obrigação de, via contrato, de fazer manutenção daquela rodovia. Isso já cabe ao órgão contratante, no caso, ao DERACRE. Então a empresa está cumprindo o seu contrato, mas tanto se nós já temos decisões nos tribunais, no Tribunal de Contas, que a fiscalização cabe ao órgão contratante.
cabe às instituições. Ultrapassou o limite de peso, prejudicou a rodovia, que isso acaba prejudicando toda a população. A gente mesmo sente aqui no Vale do Juruá, a nossa BR-364, os limites de peso que são transportados na nossa BR-364, a população de Cruzeiro do Sul sofre com a BR-364 intrafegável, muito ocorre pelo limite de peso. Então a gente tem preocupação que isso não ocorra aqui na C405, que é uma via muito importante que vai de Cruzeiro do Sul até Manso Lima. Olha, é óbvio que o que está acontecendo aí é uma omissão gravíssima dos órgãos de fiscalização. É óbvio. Tanto é que nenhum quis falar. Ninguém veio a público para dar explicações, para se justificar. DERACRE não se posicionou, Trânsito Municipal de Cruzeiro do Sul, idem. Ou seja, está tendo aí uma omissão gravíssima desses órgãos que deveriam fiscalizar. E não adianta dizer que não tem estrutura, não tem pessoal, não convence. Não convence porque tem para fiscalizar os pequenos. Vai você aí andar com a sua moto com a lanterna queimada, para você ver se você não vai levar uma multa, se o seu veículo não vai ser apreendido. Então, gente para fiscalizar, estrutura para fiscalizar, eles têm. Se não fazem, é porque não querem. É a lógica, é a lógica. Porque o que tem de blitz acontecendo na cidade não é brincadeira. Já falei isso aqui várias vezes, todo mundo sabe disso. É só você andar de moto e de carro em Cruzeiro do Sul que você vai ser abordado mais cedo ou mais tarde. Então não justifica dizer que não tem estrutura, que não tem pessoal, isso é conversa fiada. Não fiscaliza, isso porque não quer. É omissão gravíssima. E uma hora vai dar ruim para alguém. Por quê? Porque os órgãos de fiscalização e controle vão apertar. Daqui a pouco o Ministério Público, porque tem dinheiro público, e não é pouco. Só essa primeira etapa aí, eu acho que foi quase 30 milhões, a duplicação, o assaltamento. Então daqui a pouco o Ministério Público vai para cima de alguém, vai querer achar um responsável. Isso vai cair no colo de quem? Desses órgãos que estão sendo omissos. É isso que acontece. Agora, eu acho que para além de conflito, de fiscalização, de judicialização, eu acho que ele deveria ter consciência. Eu acho que a população, especialmente quem usa esse tipo de transporte pesado, deveria ter consciência. Por quê? Porque isso é um bem público, isso serve a todos nós, inclusive as empresas que estão ultrapassando o limite de peso. A gente viu aí carretas bitrem, são poucas pessoas que têm um caminhão desse tamanho, é um veículo caríssimo. Quem adquire um veículo desse sabe exatamente onde ele pode trafegar, quanto de peso ele pode levar. A pessoa não faz um investimento milionário sem estudar aquilo que está comprando, até em quanto tempo ele vai se pagar, a pessoa sabe. Então eu acho que se tivesse um pouco mais de consciência da parte de quem usa, não teria problema nenhum, porque não é que não pode transportar carga. Não tem sentido se construir uma estrada e não poder trafegar por ela. É o limite de peso que precisa ser respeitado. Por que só no Acre tem que ser diferente? Não é porque você vai para São Paulo, Mato Grosso, qualquer estado do Brasil, você paga pedágio e ainda tem que se enquadrar no limite de peso. Lá fora, lá nos outros estados, não é só o pedágio que você tem que pagar, porque rodovias são privatizadas. Além disso, você ainda tem que respeitar o limite de peso. Mas aqui no Acre, a coisa corre frouxa. Quer dizer, corre frouxa e a estrada está sendo destruída, que essa é a palavra, está sendo destruída por omissão dos órgãos de fiscalização e controle. E não é só o excesso de peso, tem fatores que acabam agravando o problema. Quando você passa no fim de semana ali na área do Igarapé Preto, você vê mais ou menos 1 ou 2 quilômetros de veículos estacionados. Já ocupou metade da rodovia, indo e voltando. Só sobra a outra metade para justamente trafegarem os veículos pesados. Então o peso não espalha. Fica concentrado ali e isso também agrava a situação. Ou seja, eu acho que está faltando um pouco mais de consciência dos empresários, de quem usa veículo pesado. Está faltando ação dos órgãos de fiscalização, porque não estão fazendo o seu papel. E daqui a pouco, infelizmente, vai ter que se partir para medidas judiciais, para gente ser multada ou ter veículo apreendido, ações mais contundentes acima do poder público. Enfim, eu acho que é um problema que está no começo e que pode ser evitado, Esse prejuízo pode ser minorado ou até anulado, o contribuinte não ter que pagar de novo por essa rodovia, porque cada reforma que faz é mais dinheiro, e a gente evitar um mal maior.
Vamos seguir aqui, olha, um menino de 6 anos pulou de uma carroceria de um veículo em movimento e foi levado ao Hospital do Juruá em estado grave. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Cruzeiro do Sul atendeu no último sábado uma ocorrência envolvendo uma criança de 6 anos de idade que havia pulado da carroceria de um carro em movimento. Segundo o enfermeiro do SAMU, Giliardi Santos, que também é gerente de enfermagem da unidade e atendeu a ocorrência, ao chegar no local, a criança estava acordada e foi encaminhada para o Hospital do Juruá. A gente recebeu o chamado de uma criança que teria pulado de um carro em movimento, né, por volta de 11h30, meio-dia. Saímos daqui da base, o tempo de viagem de aproximadamente 40 minutos, é bem longe, é no final do ramal 3, chegando no Lua Clara. Interceptamos o pai com a criança já em outro veículo e a criança estava, no primeiro momento, acordada, mas durante o transporte começou a rebaixar o nível de consciência, sendo optado pela intubação orotraqueal para preservar, né, as funções dessa criança. Até o momento ninguém tinha noção da gravidade da lesão, então foi optado pelo médico plantonista em fazer essa intubação. A intubação ocorreu tudo bem, a criança chegou no hospital saturando bem, com sinais vitais estáveis, né? Foi avaliada pela equipe lá do hospital, pela neurologia e conforme os exames que a gente tem de informação é que aparentemente, e foi comprovado nos exames, tudo certo com a criança, sem nenhuma lesão a nível mais grave, foi esturbada pela equipe do hospital e está lá estável em observação. A criança estava com otoralgia, que é o sangramento pelo ouvido, e epistaxe, que é sangramento nasal, né, que pode indicar uma gravidade ou não. Como ela estava apresentando esse sangramento bem ativo, um sangramento constante pelo ouvido, e rebaixou esse nível de consciência, baixando na nossa escala, que a gente chama uma escala de Glasgow, ela chegou lá a rebaixar, a perder esse coeficiente da escala, e por isso que optou pela intubação, né? E segundo o relato do pai, ela estava na carroceria de uma caminhonete, a caminhonete estava chegando para estacionar, ela pulou com a caminhonete ainda em movimento e acabou não aguentando o impacto da queda, onde desmaiou lá por cerca de 5 minutos, ficou desacordada, e foi quando a gente recebeu o chamado. Agora a importância, né, de haver esse chamado o mais rápido possível também para vocês poderem prestar esse atendimento de forma mais rápida. Isso, quanto mais rápido o SAMU for acionado, os socorros forem acionados, melhor será para esse paciente, tanto para o SAMU quanto para o bombeiro, né? São equipes que estão de prontidão para fazer esse tipo de atendimento. Vale ressaltar que para a população de interior nós temos um contato específico para eles, que é o nosso WhatsApp, né? Que é o 3322-1600 para ligações via WhatsApp, né? Só ligar que a gente vai estar de prontidão para fazer esses atendimentos. Uma colisão entre uma caminhonete e uma motocicleta deixou feridos na comunidade 13 de Maio, em Rodrigues Alves. Na tarde do último domingo, um acidente foi registrado nas proximidades da comunidade 13 de Maio, no município de Rodrigues Alves. A colisão envolveu uma motocicleta com 2 ocupantes e uma caminhonete, que seguia em sentidos opostos na estrada. De acordo com informações repassadas para o comandante do pilotão de trânsito da Polícia Militar, Antônio Avelino, o condutor da caminhonete, que é um servidor público estadual, tentou desviar de um buraco na pista e acabou colidindo com a motocicleta. De acordo com a guarnição especializada operacional de trânsito, aconteceu um acidente ali na zona rural 13 de Maio. Essa guarnição ela foi acionada pelo Copom. E chegando lá no local, depararam com uma caminhonete tipo S10 e uma motocicleta, o Lander, né? E segundo as informações do motoqueiro lá, falou que a S10 o condutor da S10 foi desviar um buraco. Provavelmente pegou na contramão e houve uma colisão frontal, né? A garupeira, juntamente com o condutor, foram conduzidos até o PS pelo SAMU, né? E os passageiros e o condutor da S10 saíram ilesos. A polícia prende suspeitos de praticar um homicídio na zona rural de Cruzeiro do Sul. A vítima teria violentado uma jovem, segundo a polícia. A Polícia Civil, através do NEIC, conseguiu realizar a prisão dos 2 homens suspeitos do crime de homicídio ocorrido na última quinta-feira no ramal 2, localizado na BR-364. De acordo com informações repassadas pela polícia, a motivação do crime, posteriormente, teria sido devido à vítima ser suspeito também de cometer um outro crime, dessa vez um
o estupro de vulnerável contra uma sobrinha dos autores desse homicídio. Com isso, eles se juntaram e decidiram, portanto, matar o suspeito deste possível estupro de vulnerável. E com isso, após ali uma emboscada, usando uma faca, acabaram desferindo golpes contra a vítima, que veio a óbito. A nossa equipe recebeu a fala do delegado Everton Carvalho, ao qual presidiu as investigações e traz mais informações. Vamos acompanhar. A Polícia Civil, por intermédio do Núcleo Especializado de Investigação Criminal, desde as primeiras horas que tomou conhecimento da situação desse homicídio do Ramal 2, começou a entrevistar pessoas e qualificar eventuais responsáveis. E agora, no período noturno, a gente concluímos as nossas buscas e conseguimos capturar os 2 autores responsáveis por esse crime de homicídio ocorrido lá no Ramal 2. Os 2 autores moravam próximo ali da comunidade onde aconteceu o ramal, Um foi na Vila Santa Luzia e o outro autor foi na Vila Campinas. Desde as primeiras horas, da data de ontem, eles estavam em busca desse indivíduo, da vítima. Eles estavam numa moto, estavam fazendo rondas ali pela localidade, no intuito de localizar a vítima. A motivação, tudo parece que a vítima cometeu um estupro de vulnerável, já era o segundo estupro que essa vítima tinha cometido, e a vítima do estupro, inclusive, era sobrinho de um dos autores do crime. Então ele juntou com outro comparsa e resolveram fazer justiça com as próprias mãos. Durante as buscas lá, eles encontraram a vítima e pegaram, com posse de uma faca, de um canivete, ceifaram a vida dela. Tiveram uma breve conversa, e ali eles resolveram matá-la mediante emboscada. Um dos indivíduos já tem passagem por homicídio, o outro indivíduo a gente precisa levantar melhor a ficha dele para como é que está, mas o que tudo indica, não tem passagem pela polícia, mas são investigados por outros delitos que ocorreram também aqui no município, outros delitos de homicídio que aconteceram lá naquela comunidade. A Polícia Civil vem reforçando o combate a esses crimes e dando uma resposta aí em menos de 24 horas, solucionando esse caso, colocando os 2 indivíduos presos, que agora a gente vai fazer o procedimento, lavrar o auto de prisão em flagrante e encaminhar ao Poder Judiciário para que esses indivíduos possam responder por esse crime bárbaro, mesmo com toda a dificuldade, da forma como se deu o modus operandi que os suspeitos cometeram o crime. A Polícia Civil, por intermédio do setor aqui, conseguiu realizar buscas e diligências, entrevistar pessoas para poder alcançar a autoria e colocar esses indivíduos atrás das grades, que é o local onde eles merecem, agora que eles vão responder por esse crime preso. E veja a seguir, novas escolas da rede pública estadual são incluídas no Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD. Churrasco na Brasa, buffet variado e o legítimo vinho da Serra Gaúcha esperam por você na Churrascaria do Gaúcho. Venha saborear carnes nobres em um ambiente aconchegante com cardápio regional e o melhor churrasco na brasa. Churrascaria do Gaúcho. Para comer bem, o melhor lugar é aqui. Traga a família e os amigos ou peça pelo delivery. Churrascaria do Gaúcho, em frente à Câmara Municipal. Bilcar Auto Center. Precisou de serviços mecânicos para o seu automóvel com qualidade, preços baixos e garantia? Vem para Bilcar Auto Center. Trabalhamos com alinhamento 3D, balanceamento, injeção eletrônica, suspensão e freios, troca de óleo, filtros e lubrificantes, embreagens e motores, carros a gasolina, flex e a diesel e mecânica em geral. Estamos situados na Avenida Copacabana, número 291, bairro Floresta.
Quer crescer, expandir, modernizar e faturar? Suba junto com a Cipag. Só a Cipag tem a tecnologia do cooperativismo para você crescer mais e ganhar junto. Tem estabilidade nas alturas e tem soluções de pagamento e gestão completas para colocar seu desempenho lá em cima. Cipag é 100% do cooperativismo. Procure uma cooperativa do Cicobi e se prepare para subir junto com a Cipag. Deseja qualidade na análise e reparo dos seus produtos? Então venha conhecer a nossa empresa, Refrigeração Juruá. Estamos atuando há 16 anos no ramo de venda de peças e reparo de eletrodomésticos. Temos à sua disposição técnicos qualificados diretamente pelas fábricas. Trabalhamos com reparo de refrigeradores, bebedouros, freezers, lavadoras e manutenção e instalação de ar-condicionados. Venha fazer a análise e orçamento do seu produto. Estamos localizados na Avenida 15 de Novembro, número 940, Manuel Terças. Pizzas deliciosas, lanches gourmet e pratos à la carte com sabor e qualidade estão no restaurante Pizzaria Carpe Diem. Venha saborear o melhor cardápio da cidade no ambiente perfeito para sua noite. Ou peça pelo delivery. Traga a família e os amigos ou aquela companhia especial. O restaurante Pizzaria Carpe Diem espera por você. Restaurante Pizzaria Carpe Diem, no centro de Cruzeiro do Sul, em frente ao terminal rodoviário. Posto 7. Aqui você abastece com combustível de qualidade, garantindo a segurança do seu veículo. É atendimento de excelência, com gente que te recebe com um sorriso no rosto. E para completar, aquele cafezinho quente e uma água gelada para te refrescar. Tudo isso em um só lugar. Posto 7. Muito mais do que um posto. É a sua melhor escolha. A sua saúde é prioridade. Neste Outubro Rosa, a prevenção é o nosso maior aliado contra o câncer de mama. Não adie. A mamografia e os exames de rotina são essenciais para a detecção precoce. O diagnóstico certo salva vidas. Conte com a segurança e o carinho do Citolab. Tecnologia de ponta e resultados confiáveis para você se cuidar de verdade. Entre em contato e agende agora seu exame. Citolab, cuidando de você em cada detalhe. Atenção, Cruzeiro do Sul! A Super tem o prazer de anunciar que já está de portas abertas em um novo endereço. Na mesma rua da Super que você já conhecia, ao lado da Pemase e em frente à ABB. O melhor serviço, o melhor parcelamento e a melhor garantia. Ou seja, a Super de sempre, só que agora com mais garra do que nunca. E só para te lembrar que você encontra a troca de óleo mais rápida da cidade. E ainda cobrimos qualquer orçamento. Vamos juntos voar mais alto? Vem pra Super! Vem pra Super Centro. Estamos de volta. Novas escolas da rede pública estadual em Cruzeiro do Sul são incluídas no Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD. Ao todo, 8 escolas estaduais serão atendidas nesta nova etapa do PROERD, que tem como principal bandeira o ensino de dizer não às drogas. O programa é desenvolvido pela Polícia Militar do Acre e tem como foco fortalecer valores, disciplinas e atitudes responsáveis entre os estudantes. O coordenador do policiamento comunitário do PROERD destacou que o programa vem sendo executado com sucesso nas escolas, alcançando resultados positivos junto aos alunos e famílias. Primeiro semestre a gente aplicou o PROERD nas escolas do município e agora nós vamos apresentar nos 5º ano de... São 7 escolas. 7 escolas do estado que vão receber a nossa turma do PROERD agora no 2º semestre. Com isso, acontecem palestras, visitas, orientações, como é que é feito toda essa rotina? Cada turma ela vai ter 10 encontros com nossos monitores, né? Para que eles vão estar aprendendo sobre a questão da dizer não às drogas, é o nosso alvo principal. Né? O programa, o PROERD, ele é um programa que ele surgiu nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, ele começou no estado do Rio de Janeiro em 1999. Aí de lá para cá se estendeu, né? Por todo o Brasil, inclusive o nosso Acre também. Aqui em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e vários outros municípios oferecem esse programa, que é aplicado diretamente pela Polícia Militar, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação. Para os alunos participantes, o aprendizado vai além da sala de aula. Um dos estudantes destacou a importância de participar das atividades, afirmando que as palestras ajudam a refletir sobre o futuro e trazer escolhas corretas, levando os ensinamentos do PROERD para toda a vida. E eu estou muito ansiosa
para aprender mais sobre o ProERD, porque eu vou aprender mais e os meus colegas também a tomar muitas decisões boas. Você foi colocado ali, tomar decisões boas, né, saber estar nos lugares, respeitar os mais velhos, tudo isso é fundamental para a vida. Sim, e muito bom para o nosso futuro também. A instrutora do ProERD, a policial militar responsável pelas aulas, ressaltou que o ProERD vai muito além da prevenção ao uso de drogas, pois também trabalha valores humanos, cidadania e o respeito ao próximo. A gente está trabalhando com as crianças do 5º ano, na modalidade, né, do 5º, e que a gente está levando as crianças, o nosso programa para, no intuito delas resistir às drogas, né, tomarem decisões seguras e responsáveis, que é o nosso intuito maior do programa, né, tomar decisões seguras e responsáveis e dizer não às drogas. Como é que é visto essa interação, né, esse contato das crianças com a equipe policial, com essa temática? As crianças ficam ansiosas para receber o programa ProERD, né? Inclusive, hoje a gente estava aplicando na escola Mustafa e as crianças perguntaram se eles não iam receber nas outras séries, né? E eles ficaram, nossa, por que só o 5º ano? Mas é a nossa modalidade agora, como a gente tem poucos instrutores, mas a gente está atuando somente no 5º, mas temos também um currículo do 3º ano, do Kids, né, que abrange o 3º e 5º e 4º ano. Temos também a modalidade do 5º, que é o que a gente está fazendo, a modalidade do 7º ano e a modalidade do ensino médio. Mas, infelizmente, a gente só consegue abranger o do 5º ano agora, no momento. Mas seria uma realização de sonhos se a gente conseguisse abranger toda essa modalidade, né? Principalmente o ensino médio, que é o que a gente mais enfrenta nas escolas, né? Os conflitos das escolas são maiores no ensino médio, justamente com aqueles alunos que nunca tiveram o ProERD, o programa. Que o programa ele abrange não somente dentro da escola, mas também ele leva para as crianças para a sua vida, né? Para tomar decisões seguras em todo o seu âmbito, assim, toda a sua área de vida. E veja agora outras notícias desta segunda-feira no Giro de Notícias. Um monitorado por tornozeleira eletrônica, Daniel Oliveira da Costa, de 26 anos, foi executado com 2 tiros na noite do último sábado, dia 11, quando chegava à própria residência, localizada na Rua Peru, no bairro Baixada do Habitasa, em Rio Branco. De acordo com informações da Polícia Militar, Daniel havia acabado de chegar em casa quando foi abordado por 2 homens em uma motocicleta. Após uma breve conversa, ele tentou correr para dentro do apartamento, mas foi atingido por 2 disparos de arma de fogo. Um forte temporal registrado na tarde do último domingo, dia 12, em Rio Branco, causou a queda de um poste de energia elétrica, interditando parte da via nas proximidades do bairro Juventus. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o poste partido ao meio e aos fios caídos sobre a pista. O Índice de Confiança do Empresário do Comércio, pesquisa mensal realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, apontou em setembro um cenário de cautela no setor. No Brasil, o indicador registrou 98,5 pontos, o menor nível dos últimos 12 meses e abaixo da linha de 100 pontos, considerada o patamar básico de confiança. No Acre, entretanto, os números apresentam uma realidade um pouco distinta. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo avaliou os dados locais e registrou um crescimento de 6,65%. A Polícia Civil do Estado do Acre, por meio da Delegacia Geral de Tarauacá, realizou na última sexta-feira, dia 10, uma operação de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário do Acre. A ação resultou na apreensão de 3 armas de fogo, sendo 2 espingardas, uma pistola calibre 380, além de munições, um celular e um notebook. Moradores da comunidade Japãozinhos estão sofrendo com a falta de abastecimento d'água no local. Uma obra de perfuração de um poço está parada há 3 anos. Esse problema é enfrentado por moradores da comunidade Japãozinhos, zona rural de Cruzeiro do Sul. Segundo informações, há pouco mais de 3 anos, a obra iniciou, mas vem sofrendo paralisações repentinas ao longo do tempo. O poço,
que abastece dezenas de famílias tem causado dor de cabeça, principalmente para aqueles que precisam realizar as suas necessidades básicas e também utilizando a água para consumo. Com isso, de acordo com o morador José Carlos, que reside na comunidade, descreve toda essa problemática enfrentada pelos moradores. Segundo ele, teve um episódio em que conseguiu conversar com o responsável pela obra, a empresa responsável pela execução do poço, que foi destacado pelo representante de que teria ocasionado o atraso, a falta de pagamento, o repasse destinado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul para a empresa. E com isso, seria este motivo que estaria atrasando a obra. Vamos acompanhar o que falou o morador da comunidade Japãozinho. Poço da nossa comunidade, que um pouco mais de 4 anos foi dado início às suas obras. Infelizmente, se passaram 3 anos, um pouco mais parada, e esse ano de 2025 as obras foram retomadas, porém a obra voltou a parar. O poço está furado, os tubos foram colocados, metade dos tubos, que segundo o responsável pela obra seriam 2.400 metros, e foram postos já 1.200 metros. E aí, segundo o responsável pela obra, ele só retornaria na construção da obra quando o prefeito fizesse um repasse para ele. Segundo ele, não iria continuar a obra enquanto esse repasse não fosse feito. E nós estamos aqui esperando uma resposta do prefeito de quando que ele irá retomar as obras do poço aqui do Japãozinho e quando que ele irá entregar. Pois nós passamos lá na obra, a gente não vê o preço, a população não sabe o valor da obra, não sabe quando que vai ser entregue, porque não tem nenhuma placa lá para identificar nada sobre o poço, e nós queremos uma resposta do prefeito, que ele venha a público se manifestar. Após receber o depoimento do morador, a nossa equipe veio até a sede da Prefeitura de Cruzeiro do Sul em busca de resposta. E conversamos com o Isaac Ibernon, ele que é subsecretário de Planejamentos e Obras aqui em Cruzeiro do Sul, e destacou os trâmites que foram estabelecidos pela Prefeitura e a empresa, o que seguiu também aí o processo de licitação. E segundo o subsecretário, o repasse aconteceu nos primeiros momentos em que parte da obra foi entregue. Agora, o que está atrasando realmente o pagamento é a finalização da obra, a entrega por completa da obra, a segunda parte desta execução, para que o recurso, que segundo o subsecretário já está na conta, venha a ser repassado para a empresa. Vamos acompanhar o que disse Isaac Ibernon, subsecretário de Planejamentos e Obras aqui da Prefeitura de Cruzeiro do Sul. As medições funcionam assim, a gente só pode pagar com o serviço executado, Falta aí uma parte do recurso ser liberado da Funasa, mas para isso ser liberado também, a gente precisa que a obra continue em execução. A empresa retornou, fez uma parte da rede que foi paga com recurso próprio, perfurou o poço, e agora está faltando, na verdade, instalar o restante da outra rede para atender a comunidade. Resumo da ópera, na verdade, o que é que a gente precisa? A empresa entrando com a medição e a gente fazendo os trâmites legais para que se faça o pagamento. Então, o que é que a gente está aguardando agora? A gente conversou com a empresa, já está com mais ou menos uns 20 dias, e a empresa está viabilizando a questão do restante da encanação, inclusive relatou para a gente que estava em falta aqui no município, para fazer o tipo de obra lá, e a partir que ele execute ela, aí sim, nós fazemos o pagamento. A gente, legalmente, nós somos impossibilitados e impedidos de pagar qualquer coisa se ela não tiver já sido executada. E veja a seguir, na seletiva do Juruá, o Festival Estadual da Canção define os classificados para a etapa final em Rio Branco. E já no próximo bloco, uma entrevista com o Pedro Lima, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Cruzeiro do Sul. Na última sexta-feira, nós conversamos com a Secretaria Municipal de Educação e com a Secretaria de Finanças. Ambos os secretários estiveram aqui e hoje a gente ouve também o Sindicato dos Trabalhadores em Educação para falar da greve dos professores provisórios. Voltamos já.
Na Cruzeirense Magazine, você encontra confecções para toda a família, com roupas adultas e infantis que unem estilo, conforto e qualidade. Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, aqui você tem opções perfeitas para cada momento. E para sua casa, oferecemos móveis que unem beleza e funcionalidade. Desde a sala até o quarto, tudo pensado para transformar os ambientes e trazer mais conforto para você e sua família. Além disso, garantimos entregas rápidas e seguras diretamente na sua casa. E o melhor de tudo, suas compras podem ser parceladas em até 10 vezes sem juros no crediário ou em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. A Cruzeirense Magazine, tudo para sua casa e sua família, com qualidade, confiança e condições especiais feitas para você. Outubro Magazine é 10. São milhares de ofertas em 12 vezes sem entrada no carnê. Não fique de fora e 10 complique com a Gazin. Smart TV 55 polegadas 4K Samsung Cristal, 12 de 272,90. Samsung Galaxy A26 256 GB, 12 de 164,90. Caixa de som JBL Boombox 3, 12 de 232,90. Smart TV 50 polegadas TCL QLED 4K, 12 de 242,90. Ofertas que cabem no seu bolso com condições fáceis e preço nota 10. É na Gazin. Tá imperdível. Imobiliária e automotiva, é no Caldeirão Cores e Tintas. Cruzeiro do Sul tem Caldeirão Cores e Tintas. Caldeirão Cores e Tintas. Toda a linha Sherry Williams e Eucatex, com super descontos para você. Caldeirão Cores e Tintas. Estamos localizados na Joaquim Távora, 225, no centro. Caldeirão Cores e Tintas. Caldeirão Cores e Tintas. A loja oficial do pintor. Posto 7. Aqui você abastece com combustível de qualidade, garantindo a segurança do seu veículo. É atendimento de excelência, com gente que te recebe com sorriso no rosto. E para completar, aquele cafezinho quente e uma água gelada para te refrescar. Tudo isso em um só lugar. Posto 7. Muito mais do que um posto. É a sua melhor escolha. O Mercadão dos Óculos é uma ótica que cuida da sua saúde visual com paixão. O nosso foco não é empurrar a venda, mas é descobrir junto com você qual a melhor solução para os seus olhos e para o seu bolso. Não é à toa que a rede Mercadão é simplesmente a que mais cresce no Brasil. Além de vários outros prêmios de atendimento, acessibilidade e excelência, esse é o jeito Mercadão de ser. Para renovar o seu visual ou encontrar a solução perfeita para o seu óculos de grau ou solar, vem para a Vermelhinha! E não confunda, hein? A nossa Vermelhinha fica aqui em frente à Band Lanche, ao lado do antigo Banco do Brasil, no centro. Bilcar Auto Center. Precisou de serviços mecânicos para o seu automóvel com qualidade, preços baixos e garantia? Vem para Bilcar Auto Center. Trabalhamos com alinhamento 3D, balanceamento, injeção eletrônica, suspensão e freios, troca de óleo, filtros e lubrificantes, embreagens e motores, carros a gasolina, flex e a diesel e mecânica em geral. Estamos situados na Avenida Copacabana, número 291, bairro Floresta. Deseja qualidade na análise e reparo dos seus produtos? Então venha conhecer a nossa empresa, Refrigeração Juruá. Estamos atuando há 16 anos no ramo de venda de peças e reparo de eletrodomésticos. Temos à sua disposição técnicos qualificados diretamente pelas fábricas. Trabalhamos com reparo de refrigeradores, bebedouros, freezers, lavadoras e manutenção e instalação de ar-condicionados. Venha fazer a análise e orçamento do seu produto. Estamos localizados na Avenida 15 de Novembro, número 940, Manuel Terças. Atenção, Cruzeiro do Sul! A Super tem o prazer de anunciar que já está de portas abertas em um novo endereço. Na mesma rua da Super que você já conhecia, ao lado da Pemase e em frente à ABB. O melhor serviço, o melhor parcelamento e a melhor garantia. Ou seja, a Super de sempre, só que agora com mais garra do que nunca. E só para te lembrar que você encontra a troca de óleo mais rápida da cidade. E ainda cobrimos qualquer orçamento. Vamos juntos voar mais alto? Vem pra Super! Vem pra Super Centro. Você lembra daquele brinquedo de 2 rodas que você sempre sonhou em ter quando criança? Pois bem, agora é a hora de realizar esse sonho. As motos mais vendidas do Brasil com tecnologia de ponta e o melhor valor de revenda.
Nesse mês você leva sua Honda a partir de 13.990 com emplacamento grátis. Isso mesmo, a partir de 13.990 com emplacamento grátis. Realize seu sonho de criança aqui na Honda Grupo Star. Há 28 anos fazendo mais por você. Quer qualidade, preço baixo e rapidez na entrega? Então corre pro Comércio Forro PVC. Temos forro de PVC, caixa d'água, telha de zinco, folhas de alumínio e todos os acessórios em geral. Comércio Forro PVC. Aqui qualidade e compromisso é o nosso forte. Estamos localizados na Rua Minas Gerais, bairro do Alumínio, número 385. Telefone 3322-3030. Celular 999-72-3889. 99210-8191 WhatsApp. Tudo o que você precisa para acelerar um Volkswagen Zero na Recol Veículos tem. O carro mais vendido do Brasil tem. Volkswagen Polo com entrada facilitada de 20% mais taxas a partir de 0,99% em 48 vezes ou primeira parcela só para dezembro. Ótimas oportunidades com IPI reduzido tem. T-Cross, o queridinho dos SUVs com bônus de até 17 mil com seu usado na troca e taxa zero. Faça o best drive no novo Tera e surpreenda-se. Recol Veículos, a sua concessionária Volkswagen. Estamos de volta, agora 1h11. Estão conosco aqui a presidente do Sinteac estadual, Rosana Nascimento, e o Pedro Lima, presidente do sindicato aqui em Cruzeiro do Sul. Na verdade, eu nem sabia que a professora Rosana estava acompanhando o Pedro, mas já que a autoridade maior está aqui, nada melhor do que ouvi-la. A gente já sabe o assunto, eu já falei no bloco anterior. Na sexta-feira a gente teve aqui a secretária municipal de Educação e o secretário municipal de Finanças, né, a Rosa Lebre e o Matheus Lima. E hoje a gente ouve aqui o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, porque está acontecendo uma greve dos professores provisórios. A gente tem acompanhado esse assunto. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Nós agradecemos o espaço. Então, eu quero começar com a professora Rosana, que já é uma veterana aqui no sindicalismo, todo mundo já conhece. E essa luta acontece todos os anos, praticamente, né, professora? Sim. Mas esse ano, e aí eu quero trazer aqui o que a gente abordou na entrevista da sexta-feira, o que a gente percebe é que a greve ela já está acontecendo num momento que já caminha para o final do ano. Não que não possa, mas normalmente as greves são feitas com mais antecedência. Partindo desse ponto, como é que a senhora avalia esse movimento? É porque a gente fica no processo de negociação. Aguardando a proposta e conversa e volta, e a gente deixa esgotar todas as possibilidades. Sim. Trabalhador só entra de greve quando ele já está aqui, de tanta enrolação por parte do patrão, decide fazer a greve, que é o último recurso que nós usamos para dizer que estamos satisfeitos, que não estamos concordando com a condução da negociação. E ficar só dialogando e não ter uma proposta, também não dá certo. Aí dizer que entregou uma proposta para o sindicato, que o sindicato não apresentou para a categoria, também não é verdade. E aí a categoria começa a ficar impaciente, porque aqui quero dizer para a população aqui de Cruzeiro do Sul que nós não gostamos de fazer greve, este é o único recurso, e dizer para vocês que tem coisas que a população não conhece. Por exemplo, os senhores sabiam que o prefeito paga R$ 2.500 para um professor provisório com carga horária de 30 horas e paga R$ 3.650 para os professores efetivos? Uma injustiça, porque eles estão na mesma escola, as mesmas turmas, os pais os professores de seus filhos provisórios recebem menos do que o professor efetivo e as necessidades são as mesmas, eles vão nos mesmos mercados. Um outro ponto grave, os contratos que são feitos até fevereiro vão se encerrar quando encerrar o ano letivo, ou seja, a partir de novembro esses professores não vão ter mais uma renda para sustentar suas famílias, porque é o único emprego que tem. A maioria são mulheres e a maioria dessas mulheres são pai e mãe de sua família. Aí vão ficar até o mês de março sem ter um salário quando tem um contrato que vence em fevereiro. Então a situação da greve aqui no município de Cruzeiro do Sul está para esta situação. Mas não é só provisório, efetivos também estão de greve, por quê? Se os provisórios não estão trabalhando, que são a maioria, mais de 900 professores, eles vão pagar esses dias que não trabalharam. Aí tanto os outros efetivos quanto os funcionários vão ter que trabalhar também, porque a escola não funciona sem os funcionários, sem o corpo.
Então é melhor todo mundo junto, né? O Pedro fazendo a luta e o meu presidente aqui sabe falar melhor do que eu desse processo da negociação, que eu sou um suporte para o meu presidente. Então, Pedro, esse valor de salário, que é a principal questão de vocês, quando os professores provisórios fizeram o seletivo, quando houve a negociação com o sindicato, todo mundo estava ciente de quanto seria? Uma boa tarde para todos os nossos ouvintes, mas sobretudo a categoria da educação aqui de Cruzeiro do Sul, né? Só para lembrar, Rogério, que nós estamos vivendo o mês de outubro, né? Que nós temos o Dia do Professor e também o Dia do Servidor Público. Nos anos anteriores, nessa data, a gente estava organizando as festas que nós fazemos em homenagem aos nossos profissionais. E hoje nós estamos aqui concedendo uma entrevista e fazendo uma luta muito grande por esses profissionais. A greve é para trazer um reajuste para a nossa categoria dos provisórios, mas toda a educação de Cruzeiro do Sul, permanentes, estão solidários, por isso que as escolas estão paradas. Mas nós lamentamos porque 27 de dezembro saiu o edital do concurso. Do ano passado. 27 de dezembro de 2024. Mas nessa mesma data foi publicada a portaria com a receita prevista para o ano de 2025. A gestão municipal não se preocupou em fazer esse comparativo, porque a previsão da receita do Fundeb ela já trazia esses valores que seriam atualizados. Ou seja, o prefeito, com toda a gestão, não se preocupou em atualizar o salário para os nossos profissionais. Hoje, nós temos os servidores efetivos que tiveram o seu reajuste, embora que pequeno no mês de janeiro, né? Mas os provisórios não tiveram, foram esquecidos. Continua o salário de 2024, mesmo o Fundeb tendo sido atualizado, tendo o percentual que está caindo na conta da prefeitura, mas nossos colegas continuam com o mesmo salário de 2024. Essa é a nossa razão. Mas tinha no edital? Estava no edital. Estava previsto. Tanto é que no dia 3 de janeiro de 2025, o Sinteap estava lá, na prefeitura, protocolando os ofícios e pedindo que fosse feita essa correção. E quando a gestão vem aqui e diz que o sindicato não procurou, que só no mês de setembro, é uma mentira muito grande. É tentar colocar a sociedade contra o sindicato, contra os seus representantes. Mas vamos fazer uma volta aqui no tempo. A gestão, como é que tem sido o histórico da gestão passada, que foram 4 anos, mais esse ano? Houve algum reajuste? Tem uma política de valorização dos servidores? Os servidores de contrato temporário, o ano passado, eles tiveram o mesmo percentual de reajuste dos servidores permanentes, que foi de 3,62%. Né? É por isso a nossa briga, porque o ano passado foi atualizado, né? 3,62%, que é uma merrequinha. Quando foi esse ano que o governo federal divulga 6,27%, a gestão municipal paga somente para os efetivos. Ou seja, o Fundeb, quando é atualizado, é de forma geral. Não existe o valor aluno para o professor de contrato efetivo e o valor aluno para o professor de contrato temporário. O valor aluno é igual para todos. Quem faz essa diferença não é o governo federal. Quem faz essa diferença, infelizmente, é a gestão municipal. E a gente precisa dizer que nós estamos em uma greve, e é uma greve histórica. Quando foi que nós fizemos uma greve unicamente pelos servidores de contrato temporário em Cruzeiro do Sul? Eu não lembro. Mas é a pauta que nós temos hoje, porque as demais, como a gestão diz, está sendo atendida, embora que não no 100%, mas está sendo atendida. E a única que não conseguimos avançar foi do contrato temporário. E a gente não fica só mudando de pauta. A gente começou pedindo que fosse pago, que fosse revisto o salário dos colegas de contrato temporário, e a gente continua com a mesma proposta. Se não consegue pagar o piso, que apresente uma proposta para a gente deliberar junto aos nossos profissionais. Ô Pedro, tem uma pergunta que não quer calar. Veja, o prefeito Zequinha Lima, todo mundo conhece a história dele, foi militante, sindicalista. Presidente do núcleo. Presidente. E vocês todos formam um grupo político. Você, o sindicato, apoiou o prefeito na eleição passada. Por que agora está tendo esse rompimento, esse desgaste, essa radicalização? Uma mudança de comportamento da gestão municipal. Né? O que é que eles diziam durante a campanha? Que o segundo mandato seria diferente, porque eles já sabiam, entendiam que tinham cometido erros na primeira gestão e que não cometeriam no segundo. É por isso que nós abraçamos a campanha
E é por isso que hoje a gente cobra com muita seriedade, com muita responsabilidade, e aqui dizer para a sociedade o trabalho que nós fazemos, que é um trabalho muito sério. Se as crianças hoje estão em casa, o grande culpado disso é a gestão municipal, nunca foi o sindicato. Agora, voltando para a sua pergunta, nós lamentamos, porque quem rompeu esse diálogo não foi o sindicato. Nós fizemos 2 reuniões agora no mês de setembro e havia uma terceira reunião pré-agendada. Mas, infelizmente, eles esqueceram de nos chamar. E já havia um indicativo de greve. Mas o valor do Fundeb majorado que você coloca é suficiente para o que vocês querem? Por isso que nós estamos nessa greve. Porque nós sabemos que há, sim, condições de pagar, nós temos estudos. Atender, inclusive superior àquilo que a gente está... Veja, eu pergunto porque a sociedade quer saber. Sim, tem recurso. A gente está entrando aqui, nós ouvimos um lado, estamos ouvindo o outro lado. Com relação à sua pergunta, é porque as pessoas confundem. São amigos, foi militante, mas não pode confundir. O Pedro representa a categoria, não é o Pedro amigo do Zequinha, é o Pedro presidente do Sinteac. E o Zequinha não é amigo do Pedro, é o prefeito. Mas, então o diálogo tem que ser de entidade para a prefeitura, cada um no seu papel, não pode confundir. Mas a política, às vezes, contamina o processo. Veja, a senhora já foi candidata, provavelmente vai ser no ano que vem. Nunca há misturei. Interesses políticos, todo professor é um eleitor. Sim. Né? Então, como é que vai conciliar isso tudo? Não misturo. Enquanto sou presidente do sindicato, é a pauta dos trabalhadores. Se eu for para outra função, se eu vou estar candidata, nem no sindicato eu vou. Então, é porque as pessoas misturam seus papéis. Ele tem que receber o Pedro como presidente do sindicato. E que ele está com uma pauta que é dos trabalhadores. Confundem. Aí querem que o sindicato seja submisso à prefeitura. Nós somos submissos à nossa categoria. E hoje nós não negociamos sem dado. Está aqui um estudo. Do orçamento do que é da educação, que não é só Fundeb. Tem os 5% dos impostos, tem os 25% dos recursos próprios e ainda tem o salário educação mais o PENAT e PENAI. O que pode usar para a folha de pagamento? Se quiser usar, usa até os 100% do Fundeb, os 25% de... Mas nós nem pedimos isso. O nosso diálogo está tão somente no Fundeb, que a prefeitura tem a obrigação de gastar no mínimo 70% desse recurso com o salário dos profissionais. Está gastando menos, ele tem que gastar, não pode ser menos do que 70%. Então ninguém pede nada que não seja possível. Tem orçamento, sim, tem recurso do Fundeb, tem recursos próprios, tem os 5%, tem salário educação para manter a rede. O salário educação, né, ele não pode usar na folha, mas ele pode usar na manutenção. E tem o VAT que ele pode usar 15%, é capital, o restante pode ser para a folha. Portanto, a prefeitura aqui tem recurso, gente, suficiente para cumprir com a lei federal e pagar o piso de magistério aos professores provisórios, assim como paga os efetivos. Isso é questão de justiça, de humanidade. Ele pode manter o contrato dele, sim, até fevereiro, para essas pessoas terem um Natal digno para sua família, passar um ano novo, ter com que comprar a alimentação dos seus filhos até chegar o outro contrato, porque a prática de provisórios é muito grande. Tem que ter concurso efetivo, que não está tendo. A greve já está praticamente no final do ano, mas é possível ainda, né? Tem ainda alguns dias negociar, estamos aguardando negociar. Mas veja, isso começa a criar uma expectativa negativa nos pais de alunos, nas famílias que vão saber que em breve vão ter que pegar aí dezembro, janeiro em sala de aula, o que acaba frustrando muitos planos. Fora isso, a gente vê que tem algumas escolas que estão retornando, né? Isso é fato. E aí, a greve vai continuar? Vocês vão dialogar mais? Como é que vai ser? Bem, hoje à tarde nós já convocamos uma assembleia, né? Vamos realizar essa assembleia às 16 horas lá no Colégio Professor Flodorado Cabral. E da mesma forma que a categoria deliberou pelo início da greve, é ela que vai estar lá hoje deliberando mais uma vez. E é somente a categoria que tem esse poder. O sindicato, ele não tem esse poder de decidir se a greve para ou continua. É a categoria. E eu quero dizer aqui, Rogério, que as assembleias que nós temos feito nos últimos dias é em torno de 200, 300, 400 pessoas. Quando foi que nós tivemos uma assembleia aqui em Cruzeiro do Sul com 400 assinaturas dos nossos profissionais, né? Mas os provisórios são sindicalizados? Eles têm direito a voto? Sim. Tem direito a voto. Não a são assembleia independente do filiado ou não filiado. Mas se chegar lá alguém que não é professor ou que é professor do Estado, vota também? Não, mas não vai. Isso é nossa categoria fechada, só da educação. Inclusive,
A Secretaria de Educação, quando tem a Assembleia, manda os comissionados tudo para lá, que é para votar, porque até o comissionado entra. Mas como você falou com relação à preocupação com as crianças, infelizmente só botam a culpa no professor. Na professora que está numa condição de salário precarizado, acompanhando as crianças, dando todo o amor. E aí, pai, nós pedimos a sua solidariedade, a sua humanidade com esta professora, com este professor, que está ganhando menos do que o professor efetivo, com a mesma carga horária, com as mesmas turmas. E digo mais, não se preocupe que não tem prejuízo, porque somos a única categoria que, quando grevamos, pagamos todos os dias. Cumprimos ano letivo, cumprimos carga horária. Agora, se o senhor está, os senhores pais estão preocupados com a questão da criança que não está indo na escola, nos ajude, cobre do prefeito, para atender a nossa pauta de imediato. Só ele pode terminar a greve, atendendo a pauta, pagando o que é lei. Pague o piso salarial do magistério aos professores provisórios, que ele não paga, ele paga menos do que do efetivo, quase R$ 1.300 a menos. Aí vocês acham justo? Eu e ele somos professor na mesma escola, com a mesma carga horária, com as mesmas turmas e as mesmas quantidades de aluno, ele ganhar mais do que eu, R$ 1.300, e eu ganhar a menos? Mas isso é justo? Não foi, professora? Sempre foi assim? O provisório não ganha menos sempre no estado do município? Alguns municípios que usam esta prática. O estado, ele recebe menos do que o efetivo, porque ele tem 25 horas. O efetivo tem 30, e nós estamos lutando para equiparar a carga horária. É pela carga horária, mas ele não ganha menos do que o piso do magistério. Ele recebe mais do que o piso do magistério, com 25 horas. Né? Então, assim, é questão de justiça. Onde tem essas práticas de não pagar o piso salarial, está acontecendo aqui na Prefeitura de Cruzeiro do Sul e algumas prefeituras, mas nós vamos lá e ficamos cobrando que se cumpra. E quando tem a menos é porque a carga horária está menor. Então, fica porque a carga horária é menor. Então é isso, pais, nos ajude. Ajude os professores dos seus filhos. Telefone para o prefeito, cobre a secretária, que pague o que é lei federal, que é justiça, pagar o piso do magistério aos professores. Bem, eu quero agradecer aqui a presença do Pedro Lima, da Rosana Nascimento. Tem mais alguma informação que queira acrescentar? Nós queremos deixar bem claro, né, que desde o início do ano, do dia 3 de janeiro, que nós estamos fazendo essa luta, né? E agora, chegando a passando esses meses, foi que a gente intensificou, porque realmente a prefeitura parou com o diálogo, cessou o diálogo com o sindicato, né? E a nossa proposta, que nós temos defendido, é que seja pago o valor justo para os nossos profissionais, que seja apresentada uma proposta que atenda a nossa categoria. E não concordamos com essa desigualdade que existe, né? A prefeitura, infelizmente, ela não apresentou uma proposta para esse ano. É o que a gente tem dito nas assembleias. A proposta que chegou, para você ter uma ideia, é para pagar em janeiro, mas pagar o reajuste do piso de 2026, que nós nem sabemos o valor ou se vai ter. Previsão. Os indicadores, a previsão é que vai ser menos de 1%. Como é que a gente vai esperar o ano de 2026 se a gente nem sabe se vai ter esse reajuste? Queremos que seja pago, que seja apresentada uma proposta para a gente negociar, apresentar a nossa categoria ainda no ano de 2025, porque o repasse do Fundeb, ele nos diz isso, que existe dinheiro, e é por isso que nós estamos fazendo essa luta, e uma luta muito séria, honesta e responsável, sobretudo com a nossa sociedade cruzeirense. Eu gostaria de tocar num assunto que a prefeitura está assediando os grevistas, dizendo que vai romper o contrato deles, demitir. Não pode, está de greve. Inclusive, nós estamos fazendo ação civil de proteção ao grevista. Isso é uma forma de chantagear os trabalhadores, de ameaçar. Porque caso ele ocorra demissão, a gente entra com a liminar e ele vai voltar rapidinho. Isso não é a postura de uma prefeitura democrática, que respeita a democracia, que respeita o trabalho, o trabalhador. Um prefeito que é um professor que não respeita o seu colega, um professor, pagar um salário indigno ao seu colega. Então, prefeito, a prefeitura, não vamos fazer isso não com os colegas, é porque é pela necessidade, estão precisando. Se não estivesse, não teriam entrado de greve. Dê um tratamento digno e humanitário aos professores provisórios aqui do seu município. Muito bem, muito obrigado, professora Rosana, Pedro Lima. A gente faz o intervalo e voltamos já. Continue com a gente. Tudo
que você precisa para acelerar um Volkswagen Zero na Recol Veículos tem. O carro mais vendido do Brasil? Tem! Volkswagen Polo com entrada facilitada de 20% mais taxas a partir de 0,99% em 48 vezes ou primeira parcela só para dezembro. Ótimas oportunidades com IPI reduzido? Tem! T-Cross, o queridinho dos SUVs com bônus de até 17 mil com seu usado na troca e taxa zero. Faça o Best Drive no novo Tera e surpreenda-se. Recol Veículos, a sua concessionária Volkswagen. Quer qualidade, preço baixo e rapidez na entrega? Então corre pro Comércio Forro PVC. Temos forro de PVC, caixa d'água, telha de zinco, folhas de alumínio e todos os acessórios em geral. Comércio Forro PVC. Aqui qualidade e compromisso é o nosso forte. Estamos localizados na Rua Minas Gerais, bairro do Alumínio, número 385. Telefone 3322-3030. Celular 999 72 38 89 992 10 81 91 WhatsApp. Atenção, Cruzeiro do Sul! A Super tem o prazer de anunciar que já está de portas abertas em um novo endereço. Na mesma rua da Super que você já conhecia, ao lado da Pemase e em frente à ABB. O melhor serviço, o melhor parcelamento e a melhor garantia. Ou seja, a Super de sempre, só que agora com mais garra do que nunca. E só para te lembrar que você encontra a troca de óleo mais rápida da cidade. E ainda cobrimos qualquer orçamento. Vamos juntos voar mais alto? Vem pra Super! Vem pra Supercentro. A sua saúde é prioridade. Neste Outubro Rosa, a prevenção é o nosso maior aliado contra o câncer de mama. Não adie. A mamografia e os exames de rotina são essenciais para a detecção precoce. O diagnóstico certo salva vidas. Conte com a segurança e o carinho do Citolab. Tecnologia de ponta e resultados confiáveis para você se cuidar de verdade. Entre em contato e agende agora seu exame. Citolab, cuidando de você em cada detalhe. Você lembra daquele brinquedo de 2 rodas que você sempre sonhou em ter quando criança? Pois bem, agora é a hora de realizar esse sonho. As motos mais vendidas do Brasil com tecnologia de ponta e o melhor valor de revenda. Nesse mês você leva sua Honda a partir de 13.990 com emplacamento grátis. Isso mesmo, a partir de 13.990 com emplacamento grátis. Realize seu sonho de criança aqui na Honda Grupo Star. Há 28 anos fazendo mais por você. Posto 7. Aqui você abastece com combustível de qualidade, garantindo a segurança do seu veículo. É atendimento de excelência, com gente que te recebe com sorriso no rosto. E para completar, aquele cafezinho quente e uma água gelada para te refrescar. Tudo isso em um só lugar. Posto 7. Muito mais do que um posto. É a sua melhor escolha. Muito bem, estamos de volta, 1h32. Deixa eu dar um recado aqui para você que está se planejando para comprar sua Moto Zero. Olha, aproveita as ofertas de outubro na Juruá Motocenter. O seu sonho de pilotar uma Honda agora vai se realizar. Venha conhecer as promoções do mês de outubro da Juruá Motocenter. Honda Pop 110i ES de 15.490 por 13.990. Linha CG a partir de 21.990. Honda NXR 160 Bros de 27.790 por 25.990. Honda ADV 160 com R$5.000 de desconto. 5.000 de desconto de 33.990 por 28.990. Comprando uma Honda, você ainda leva emplacamento grátis, revisões, trocas de óleo e R$1.000 de cashback. R$1.000 de cashback para comprar mais produtos Honda. Venha fazer um test ride e saia de Moto Zero. O concurso que define o melhor café produzido no Acre chegou à etapa final. A competição teve a participação de 15 produtores de diversos municípios. A governadora em exercício, Maísa Assis, prestigiou na última sexta-feira, dia 10, a grande final do terceiro concurso de qualidade do café robusto amazônico do Acre, o Quali Café, realizado no AFA Jardim em Rio Branco. O evento consagrou o produtor José Sebastião de Oliveira de Chapuri como vencedor, com nota de 89,5 e premiação de R$55 mil. Durante a cerimônia, Maísa anunciou um investimento de 8 milhões para a compra de mudas de café, reforçando o compromisso do governo com o fortalecimento da agricultura familiar e a expansão da cafeicultura no estado. O Acre, com essa nova cultura da plantação do café, desponta e gera, economia, desenvolvimento
Nas áreas degradadas serve também como reflorestamento. Então é tudo de bom. Valeu o investimento da nossa Secretaria de Agricultura, junto com os demais parceiros e, acima de tudo, o produtor de café que acreditou, que sempre sonhou com esse momento, e o governo do estado está com essa missão e com esse propósito de investir mais, acreditando no nosso produtor, acreditando no nosso potencial, que o Acre pode se desenvolver através de tantas culturas, especialmente a cultura do café. Nesta edição, 48 produtores de 13 municípios participaram do concurso que avaliou critérios técnicos e sensoriais, reconhecendo os cafés de maior qualidade produzidos no estado. Os 15 produtores mais bem pontuados representarão o Acre na Semana Internacional do Café em Belo Horizonte, Minas Gerais, com despesas custeadas pelo governo, ampliando a visibilidade do produto acreano no cenário nacional e internacional. O secretário de Agricultura, Luiz Tchê, ressaltou que o café é hoje símbolo da nova fase de agronegócio acreano. O nosso Colhe Café é o ponto máximo do nosso concurso. Ele vem mostrar para o Brasil e para o mundo que o Acre produz café e café de qualidade. Haja visto do ano passado para esse ano. Vocês vão ver a surpresa desse ano dos cafés especiais nossos. Com certeza quem está ganhando com isso é a população, né? É a geração de emprego, de renda e a dignidade para o homem do campo. O evento contou ainda com a presença da diretora de sustentabilidade da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Perpétua Almeida, que anunciou novas ações do governo federal para o setor, como a implantação de indústrias de beneficiamento de café em Manso Lima, Acrelândia e Capixaba, e a formação de baristas e técnicos em análise de solo em parceria com o Instituto Federal do Acre. O provador de cafés e juiz técnico do concurso, Janderson Dazalém, que já participou de competições nacionais e internacionais, elogiou a qualidade das amostras acreanas e afirmou que o estado tem potencial para se tornar referência no país. Uma prova muito técnica, seguindo um protocolo que é internacional de degustação de cafés robustas, é onde nós avaliamos vários atributos do café, desde doçura, acidez, o corpo, para realmente eleger o melhor café. Uma proposta muito técnica e tivemos aqui no Acre cafés fantásticos. Fomos surpreendidos com o padrão de qualidade dos cafés que nós provamos. Eu tenho certeza que elegemos os melhores aqui para a final, que será premiado hoje. E assim, cafés que realmente não deixam nada a desejar para cafés de nenhuma região do mundo, cafés únicos, podemos falar assim, que tiveram atributos sensoriais desde chocolate, frutado e com notas altíssimas, né? Então notas que dignas de concorrer e ganhar prêmios nacionais e até internacionais. O produtor Vanderlei de Lara, de Acrelândia, um dos top 3 do concurso, falou da emoção em produzir um café de qualidade e, consequentemente, aumentando a sua pontuação a cada concurso. É uma emoção grande, uma emoção boa, porque todo ano que a gente está produzindo qualidade, cada vez aumentando a pontuação. E é isso, a gente cada vez aumentando mais a qualidade, os concorrentes estão ficando cada vez mais fortes também. Então, a gente tem que ter mais qualidade para poder concorrer, senão a gente não corre. Na seletiva da região do Juruá, o Festival Estadual da Canção definiu os classificados para a etapa final em Rio Branco. O Festival Estadual da Canção encerrou sua etapa no Vale do Juruá e definiu os classificados para a grande final em Rio Branco. A fase regional contou com categorias de ensino médio, universitária e gospel, premiando do 1º ao 4º lugar de cada modalidade. O presidente da Fundação Elias Mansur, Minoru Kimpara, comemora o sucesso do evento. Realmente o festival é um evento maravilhoso e é o Festival Estadual da Canção 2025, porque nós queremos o 2026, 2027, 2028, ou seja, nós queremos que o Festival Estadual da Canção, que estava parado há muito tempo, possa entrar no calendário cultural do estado do Acre. Aliás, uma adesão muito mais forte aqui no Juruá, Tarauacá-Envira, do que mesmo, por exemplo, na região do Alto Acre. O povo daqui dessa região é um povo de um talento extraordinário. O que eles precisam é serem apoiados, valorizados, abraçados, e é isso que a gente tem como objetivo principal: tornar esse pessoal conhecido, valorizar, abraçar e apoiar. O vencedor da categoria Gospel, Nathan Araújo, de 31 anos, que ganhou R$5.000, revela que competiu mesmo com problemas de saúde. Eu já canto há um bom tempo já, mas eu estava com uma gripe aí. Hoje, para falar a verdade, foi a minha última azitromicina, 1 hora da tarde.
para poder estar aqui. Ainda estou um pouco meio fanho, né? Mas graças a Deus pude cantar ali afinadinho, no tempo certo da música. E os jurados avaliaram ali, né? E tive o privilégio de tirar esse primeiro lugar. Muito gratidão a Deus, né? Por ter participado. Tinha um evento muito organizado, né? Quero agradecer a Deus pelo privilégio de tirar no primeiro lugar. Né, como eu falo sempre, minha intenção é vir aqui, adorar a Deus, glorificar o nome dele, mas se o primeiro lugar veio, bênção demais, e tudo para a honra e glória do Senhor. MK Cacau, 29 anos, conquistou o segundo lugar e R$3.000. Ela agradece pela oportunidade. Gratidão a Deus, primeiramente, né? Tudo a Ele, toda honra e toda glória ao meu Senhor, porque sem Ele eu jamais estaria nesse lugar. Depositei a minha fé em Deus, primeiramente, né? Mas eu estava bem tranquila, eu não fiquei nervosa em nenhum momento, assim. Creio que Deus ele confortou meu coração nesse festival. A fase estadual acontece a partir de 16 de outubro em Rio Branco. Os classificados terão deslocamento e hospedagem garantidos pela organização. O festival retorna após anos fora do calendário cultural acreano. Minoru Kimpara reforça o compromisso com a cultura local. Eu quero agradecer a participação, a divulgação foi muito grande. Eu quero agradecer ao nosso governador, quero agradecer ao nosso prefeito, aos prefeitos dessa região que abraçaram esse evento. É assim, quando a gente se junta, faz com muita dedicação, com muito amor, quem ganha é a cultura. Os artistas agora se preparam para a final estadual, onde concorrerão a prêmios ainda maiores. O festival busca revelar novos talentos e fortalecer a produção musical em todo o Acre. É isso aí, parabéns aí aos artistas que venceram e os que não venceram, mas que também são talentosos. Sempre tem uma oportunidade para as pessoas brilharem, né? Desde que elas corram em busca do sonho. Outra notícia boa foi que o acreano Ramon Dino ganhou aquele concurso mundial de fisiculturismo, o mais importante concurso dessa modalidade, que é o Mr. Olympia, que ocorreu nos Estados Unidos no sábado, né? E o Ramon Dino, que já é um fisiculturista bastante conhecido aí em meio ao público dessa modalidade, ele venceu, tirou o primeiro lugar, né? Então ele está aí sendo ovacionado no mundo inteiro, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, nos demais países. É um orgulho para nós acreanos, né? Tem alguns vídeos da internet circulando, onde conta um pouco da história dele, mostra um pouco da rotina dele. Eu conheci o Ramon Dino lá em Rio Branco, né? Na verdade a gente frequentava a mesma academia, na época que ele ainda era assim que nem eu, né? Tinha uma silhueta magrinha, mas aí ele foi treinando bastante, foi trabalhando o físico dele e conquistou essa posição. Tem aí algum vídeo que dá pra gente soltar, Jamerson? Botar um pouquinho aí do Ramon. The Olympia gold medal and the title of 2025 Classic Olympia Champion to your winner and new Classic Champion Ramon Dino. Vou mostrar um pouco ele venceu do meu humilde lugar. Minha esposa foi ali na mercearia, foi comprar umas coisinhas pra gente começar a agilizar aqui nossa comida, nossas refeições. A gente mora num apartamento, como vocês veem, é pequenininho. Minha sala, cozinha, meu quarto, minha cama é da rainha, a cama da menina tá embaixo, das nossas filhas. E é isso aí, galera. Quem acha que eu vivo luxando, essa é a minha realidade. Olha aqui o nosso exército aqui, ó, que ajuda a gente nos combates. Vocês têm que experimentar, galera. Isso aí vale muito a pena. E aqui, ó, o segredo do campeão, né? Como fala aqui, Ramon, eu usei isso e tal, mas eles nunca veem o esforço que a gente tem, né? De comer todo santo dia, o basicão, de treinar e de não desistir pelas condições que a gente tem, que não são as melhores, mas a gente se vira com o que a gente tem mesmo. É isso aí, parabéns ao campeão, que sirva de inspiração para outras pessoas, né? O pessoal que está aí querendo fazer exercício e não tem coragem de acordar cedo, encarar a academia, tá aí, ó. O campeão chegou lá.
Não dá tempo para mais nada, né? Um abraço a todos, uma boa semana para você. Fique com Deus. Um forte abraço. Até amanhã. As opiniões do apresentador não expressam necessariamente o pensamento da direção do Sistema Juruá de Comunicação.